Sim, sim, está vindo bem. Então você tem que decidir o que importa para você, o que você vai considerar importante. Você tem que estabelecer suas prioridades, porque você sabe que há uma gama infinita de informações e de fontes de informações. Você tem que decidir quais são minhas prioridades, no final das contas. E uma vez que você souber quais são suas prioridades, isso significa quais assuntos são importantes para você. Você tem que escolher, selecionar suas fontes, porque sobre o mesmo assunto há várias fontes oferecendo esse assunto. E, a propósito, nós também temos que distinguir a noção de canais e fontes. Por exemplo, eu escuto algumas pessoas, e até meus alunos dizem, poxa, o Twitter não é uma fonte confiável. O que isso quer dizer? O Twitter não é uma fonte. As pessoas são as fontes. As pessoas são instituições. Cada uma é uma instituição. O Twitter nada mais é do que uma rede, é um canal, não é uma fonte. Mas na mídia tradicional, a noção de emissor ou canal e fonte era confusa. Hoje em dia não é mais a mesma coisa. É possível utilizar um canal e nesse canal você pode escolher suas fontes dentro dele. E você próprio ou própria é uma fonte. E mesmo quando você tiver selecionado as fontes, a informação terá que ainda ser filtrada, porque as fontes estão enviando muitas informações. Então você tem que estabelecer suas prioridades, selecionar suas fontes, filtrar as informações e quando você estiver finalmente lendo as informações que você terminou por filtrar, priorizar, selecionar, você às vezes diz assim, opa, isso aqui realmente é importante, eu tenho que lembrar disso. E você tem que registrar esses dados numa memória a longo prazo que pode ser, sei lá, pode ser um site de marcação de livro, de página de livros, e você tem que categorizar as informações, você tem que colocar um marcador nele. Isso é um aspecto muito importante da memória. A categorização dos assuntos. Não é um bibliotecário ou um jornalista que está fazendo por você. Você tem que classificar. Você tem o seu próprio sistema para fazê-lo. E, peraí, tem mais um fator de complicação, porque se você estiver utilizando um site de marcar página, por exemplo, o YouTube, você quando marca uma coisa, a marca é só para você, você marca também para outras pessoas, porque outras pessoas poderão utilizar o seu modo de classificar as informações para recuperar ou buscar essas informações. Portanto, ao mesmo tempo que você tenta entender o que está acontecendo no mundo à sua volta, você também está ajudando outras pessoas a entender o que está acontecendo. É como se fosse um comportamento estigmérgico, digamos assim, para cunhar um termo. É como se você alguém estivesse indo a um lugar, eles deixam um rastro de feromônios e um animal reconhece que algo passou por ali e são atraídos pelo mesmo cheiro, digamos assim. Então, assim como as formigas buscam fontes não de informação, mas de alimento, elas também deixam um rastro de informações que levam ao alimento, para que outras formigas também consigam achar o alimento. Essa é a comunicação estigmérgica entre as formigas. Elas não enviam mensagens conscientemente às outras formigas. Não, não é assim. Mas há
através do seu comportamento, elas estão formando o comportamento das outras formigas. Nós estamos fazendo a mesma coisa na internet. Toda vez que nós dissermos curtir ou colocarmos um tag ou uma aba numa informação, nós estamos transformando a paisagem de informações e estamos ajudando os outros a ver as coisas do mesmo modo que nós vimos e vemos. Portanto, há uma responsabilidade em todo ato de leitura ou classificação ou priorização de tudo que fazemos online. Há uma responsabilidade. Bem, estabelecemos prioridades, selecionamos as fontes, filtramos as informações, classificamos e, às vezes, nós temos que resumir, sintetizar. Porque se você não sintetizar, você não entende bem o que está acontecendo e é apenas uma notícia depois da outra e outra, e aí você começa a não entender. Então você tem que sintetizar, você mesmo tem que resumir. Onde você faz isso? Geralmente você faz isso no seu blog. E é isso que muitas pessoas fazem. Elas têm um interesse, elas seguem diferentes fontes e estão tentando entender o que está acontecendo no seu campo, digamos assim, ou no seu meio, e de vez em quando elas criam uma síntese. E a partir desse resumo ou síntese, elas recebem um feedback. E a partir desse feedback, elas aprendem algo e talvez elas reorganizem suas prioridades ou decidem seguir outra fonte e assim por diante. Então é um processo contínuo quanto à participação nessa nova esfera. E vocês veem que ao participar dessa nova esfera pública, você também está participando de um meio onde há inteligência coletiva. Para mim, essa inteligência coletiva está ainda engateando. Ainda não é uma inteligência coletiva reflexiva. Ainda é impossível ter uma visão geral do que está ocorrendo em nível global. Ainda é bastante opaco, ainda estamos meio que num labirinto. É apenas o começo e eu não vou falar de todos os meus projetos fantásticos para melhorar essa situação agora. Mas nós temos que perceber que estamos no início do nascimento de algo. E todo mundo que critica a internet porque é muito massificado, digamos assim, eles não entendem que quando algo emerge de modo espontâneo, não pode ser encomendado do início ou colocado em ordem. E nós estamos no início. E a ordem econômica é uma coisa do futuro. Eu diria que hoje em dia não é uma ordem dinâmica, e sim uma desordem dinâmica. Você tem que passar por essas fases de desordem dinâmica para poder explorar as diferentes possibilidades, para fracassar ou ser bem-sucedido e, por fim, descobrir um novo equilíbrio. Então, eu acho que a forma dessa nova esfera pública não está mais nas mãos de um autor com poderes sagrados ou de um editor ou uma editora, nem está nas mãos das bibliotecas, dos bibliotecários que organizam os documentos, porque hoje em dia todos somos bibliotecários e organizamos os documentos como queremos. Todo mundo também é uma espécie de curador de uma exposição. Você pode colocar todas as obras de arte ou músicas que quiser no seu site. E também todos somos também críticos. Todos podem criticar qualquer coisa, qualquer pessoa, o tempo todo. Eu não concordo com as pessoas que fazem isso. Pessoalmente, eu acho que é mais fácil criticar do que criar. Mas eles têm o direito absoluto de fazê-lo.
e criar um ambiente nocivo na internet. Mas isso é a liberdade de expressão. Isso é muito importante. Tenho muitas coisas a dizer, mas eu quero ter um pouquinho de interação. Eu gostaria de terminar com um conceito que é o conceito da transparência. E é algo que já foi muito discutido recentemente. Primeiramente, eu quero ser bem claro em relação ao fato de que tudo que está na rede pode ser público em potencial. Não dá para manter segredo na internet. É muito difícil e muito arriscado. Então, estamos entrando uma era onde a digitalização é a esfera pública. Tudo que é digital é em potencial público. Se você quiser manter alguma coisa privada, você tem que manter na sua cabeça, tá? Ou então, porque terá câmeras em toda parte. É como voltar à situação antiga das vilas, onde cada vizinho estava te observando, estava observando os outros. É uma vila global mesmo. A nossa vida será cada vez mais transparente para as grandes potências, para os governos, para as grandes empresas, e especialmente para as grandes empresas da web, é claro. A sua vida é mais transparente para o Google do que para a Petrobras, por exemplo. Por razões óbvias. Mas eu não acho que devemos dizer, isso não é bom, precisamos de privacidade e tal. É uma luta que já foi mais ou menos perdida. O que temos que lutar? Temos que lutar porque ainda existe uma luta. A luta é por transparência simétrica. Devemos exigir que os governos sejam transparentes e devemos exigir que as grandes empresas sejam transparentes para nós. Claro, tudo bem, somos transparentes, então sejam transparentes também. Isso deve ser a nossa luta, a luta da democracia. Em geral, as pessoas não confiam na opacidade. E cada vez mais, hoje em dia, o poder está não só baseado na confiança, mas em grande parte baseada na confiança. Se você quer se transformar no primeiro-ministro, alguém tem que confiar em você, as pessoas têm que confiar em você. Se você quer ganhar dinheiro, os empresários precisam confiar em você. Se você quer ser um grande cientista, os outros cientistas precisam confiar em você. Então, o poder está baseado na confiança. E a confiança está baseada na transparência. Porque se você não for transparente, não sabemos, posso confiar nele ou posso confiar nela? Não sabemos. Então, eu acho que, se você quiser, é estranho, mas se você quiser se empoderar em qualquer campo, o campo que você escolher, o campo onde você quiser ter poder, você precisa criar confiança e então você precisa ficar transparente. Significa, da onde vem o dinheiro? Quais são as suas fontes de informação?
Quais são suas afiliações políticas? Isso é muito mais importante do que a assim chamada objetividade. Não existe, e especialmente nas notícias, não existe objetividade, só existe ponto de vista, só existe narrativa, existe sempre uma ênfase numa norma ou na outra norma, então o melhor é falar tudo. Então, a força é baseada na confiança e a confiança é baseada na demonstração da transparência. Talvez eu deveria parar por aqui para deixar um pouco de comunicação interativa. Eu quero concluir dizendo que a comunicação na nova esfera pública é baseada na confiança e na transparência, como já falei, e também é baseada na sedução, quer dizer, a sedução da multimídia. O vídeo no YouTube, por exemplo, pode ter muito sucesso, pode transformar as opiniões das pessoas, mas não é só os vídeos e as fotos, é também as interfaces, os aspectos sensoriais dos objetos, as interfaces com as quais nós interagimos. Então, há esse aspecto sensual, sensorial, há a confiança e a transparência, e, finalmente, há essa inteligência coletiva. O poder econômico, o poder militar, o poder cultural, o poder político, todos esses poderes são baseados em processos cognitivos. Então, se formos capazes, como indivíduos, de gerenciar a informação e gerenciar a informação de uma forma sinérgica, ajudando outros a gerenciar suas informações, se pudermos juntos construir uma memória em comum e acumular e criticar o nosso conhecimento, se formos capazes de pensar juntos, usando essas novas ferramentas, vamos ficar mais poderosos, seremos mais poderosos. E isso deve ser baseado numa espécie de alfabetização da inteligência coletiva, porque sem a educação, sem o aprendizado, não será possível explorar todas essas novas ferramentas para o benefício do desenvolvimento humano. Muito obrigada. Eu vou já colocar uma pergunta. I'm going to start with a question. We had a cultural contest on our blog asking people on the internet what professor Pierre Levy. E 10 pessoas foram vencedoras, que a maioria deve estar aqui presente. Rafael Queres está? Bom, o Rafael enviou uma pergunta dizendo que o criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, tem feito críticas às redes sociais. Segundo ele, tais redes facilitam o monitoramento e cerceiam a liberdade e o acesso à informação na web. Como o senhor avalia esse posicionamento? Claro que seria melhor se o Facebook ou o Twitter fossem mais abertos, completamente abertos e não pertencessem a ninguém. Mas, no momento, eles têm, mesmo assim, um papel muito importante e muito positivo na esfera pública global, como já vimos em anos recentes, nos últimos anos.
Então, eu não concordo com Tim Berners-Lee, apesar de admirar ele como um grande engenheiro que inventou as URLs e HTTP, os protocolos. Não acho que ele está bem consciente do que está acontecendo no nível social e político. A ideia é que a gente abra para o debate depois das contribuições também da Heloísa Buarque e do Faustini. Tá? E a gente faz mais uma pergunta. Em seu livro Cybercultura, é uma pergunta do Bruno Delacave. Está na área? O internauta mandou a pergunta, ganhou e não compareceu. Mas, em seu livro A Cybercultura, você apresenta uma visão otimista das redes. Depois de ver as revoltas no mundo árabe e no Reino Unido e a relação destas com as redes sociais, a sua opinião continua a mesma? Por quê? Okay, I think that what happened in the Arab countries recently show that mostra que as pessoas são capazes de se organizar e se expressar com mais facilidade com as novas ferramentas do que com as mídias unidirecionais e centralizadas de antigamente. Isso é óbvio para todos, mas eu não acho que as revoluções árabes foram causadas pelo Facebook e Twitter. Isso seria absurdo. É lógico, foram as pessoas que fizeram as revoluções, não o software, não os computadores, não a internet. Então, é uma ferramenta importante nas mãos dos movimentos democráticos, especialmente quando das principais exigências é a liberdade de expressão. Então, há uma espécie de adaptação entre a reivindicação e a ferramenta que está sendo usada. Agora, eu não tenho nenhuma ideia de como essas revoluções vão desenvolver, porque nós sabemos que, por exemplo, a 5 ou 10% da população que está muito conectada, que é altamente instruída, e eles estavam na frente de todas essas revoluções. Mas, na hora de votar, ainda são 5 ou 10%. Então, não necessariamente não as pessoas mais abertas e pró-democráticas necessariamente serão os líderes. Não sabemos ainda. E antes da gente partir para o intervalo, and before we have a break, we have a question sent by Luciana de Magalhães Salles. Are you here? Um conceito que tem se destacado na atualidade é o de comunidade. As favelas aqui do Rio são chamadas de comunidade, as redes de relacionamento na internet formam comunidades. Parece-me que a função deste conceito é trazer uma ideia de humanização para uma sociedade cada vez mais automatizada ou até mesmo robotizada. Na sua opinião, as tecnologias da informação cumprem o papel de aproximar as pessoas? Afinal, haveria um humanismo latente nesta era da informática? I don't know if you have. I recommend that you read the recent works by as recentes obras de Manuel Castells, o grande sociólogo da comunicação, porque ele mostra que há um aumento da felicidade quando as pessoas estão usando as mídias, os meios sociais. Não é porque estão usando os meios sociais, mas é porque estão tendo relacionamentos humanos através desses meios. Não é o material, o aspecto material do meio
Mas se eu expressar sentimentos de amor, o meio que antes era frio se torna quente. Se eu expressar sentimentos de ódio, aí é muito, muito frio. Então, o importante são os símbolos, os afetos e as imagens que estão circulando nessas redes e não o canal material em si. É como falar, é terrível receber e escrever cartas, porque eu só estou tocando papel, eu nunca toco a pessoa, um corpo humano quente. Então, quando você toca o papel e quando você toca uma tela, ninguém está realmente... Ninguém é realmente uma pessoa. Ou pior ainda, quando eu falo, vocês não estão me tocando, vocês estão só recebendo o som. Então, sempre tem uma comunicação mediada. E com esse meio novo, nós sentimos o meio antes da mensagem. É isso que alguns dizem. É uma experiência, é a transformação dos nossos relacionamentos. E é uma transformação. Mas é uma transformação no sentido de mais conectividade. Ou no sentido de interconectividade mais livre do ambiente físico. Podemos comunicar com pessoas que não estão na mesma sala. Eu lembro, 20 anos atrás, eu estava falando sobre as comunidades virtuais e muitas pessoas que nunca tinham experimentado elas disseram: isso é horrível, não vamos mais nos encontrar, etc. E não só isso não é verdade, que é um meio frio, porque nós vivenciamos todo dia várias emoções através desses meios. Podemos até dizer que não nos impede de encontrar em pessoa, porque se você olhar as estatísticas dos sistemas de transporte, ou se você olhar os congestionamentos no Rio, você pode ver imediatamente que as pessoas ainda estão tentando se encontrar pessoalmente. E há um aumento contínuo da aviação aérea e todos os sistemas de transporte. Então, de maneira nenhuma, estamos parando de ter um corpo ou de ir de um lugar para outro. O fenômeno real é o aumento geral da interconectividade. Agora vamos fazer um intervalo para o coffee break. Às 4h20 a gente retorna já com o sorteio dos livros autografados pelo Pierre Levy e pela Eliane Costa. Sobre os aparelhos, fones de ouvido, só para lembrá-los que a parte do debate vai ser em 2 idiomas, porque o professor vai estar respondendo as perguntas também e fazendo os comentários dele em inglês. Então, quem preferir segurar até o final, ok? Obrigada a todos, até já.